Boa tarde a todos e que Jesus, o nosso Mestre, esteja presente nos envolvendo em sua luz, em seu amor. Mais uma vez, quero agradecer à direção da casa pelo convite, pela confiança e por mais esta oportunidade de estudo e aprendizado. Também agradeço ao meu mentor pelo seu amparo e a Deus, nosso Pai, por aqui estarmos. Hoje eu vou compartilhar com vocês algumas reflexões sobre Jesus, o exemplo de coragem e de resignação, o caminho único a seguir e que nos conduzirá à felicidade eterna, desde que sigamos os seus ensinamentos. Desde que nascemos, todos nós precisamos de referências para aprendermos a lidar com nossos medos, inseguranças, angústias e de todos os tipos de dificuldades encontradas em nossa caminhada, e também com as nossas alegrias e conquistas. E a família é o nosso primeiro modelo de comportamento, de fundamental importância para o nosso desenvolvimento ético, moral e espiritual. E assim, diante desta característica humana, que Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão de número 625, pergunta aos espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Os espíritos responderam simplesmente: vede Jesus. Entender Jesus como caminho a seguir, o guia dos homens, é perceber através dos seus atos, suas atitudes, seus ensinamentos, que veio para indicar aos homens o caminho para o desenvolvimento moral. Ao declarar: sede perfeitos, deixou claro que todos os homens podem aperfeiçoar-se, pois ele falava para toda a humanidade. Sendo assim, Jesus constitui o tipo de perfeição moral que a humanidade pode almejar na Terra. Deus ofereceu-nos seu Filho como o mais perfeito modelo, e sua doutrina é a expressão mais pura da lei do Senhor, a lei do amor. No capítulo A Gênese Planetária do livro A Caminho da Luz, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, temos o seguinte, abre aspas: Jesus faz parte de uma comunidade de espíritos puros e eleitos por Deus, que dirige a vida de todas as coletividades dos planetas habitados no sistema solar. Através desta autoridade é que ele organiza nossas encarnações na Terra. Jesus tem por missão encaminhar a humanidade terrestre ao bem, disponibilizando condições para que o ser humano evolua em conhecimento e em moralidade. Tendo por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus, somente a sua doutrina, com toda a pureza, pode exprimir esse pensamento. Por isso foi que ele disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Fecha aspas. Jesus projetou nosso planeta como escola abençoada e grandiosa, destinado à nossa melhoria espiritual. Mas conhecendo a imperfeição moral dos que habitariam a Terra, serviu-se de seus colaboradores, espíritos certamente mais elevados, para transmitirem a sua doutrina. E para que seus ensinos atingissem o coração dos homens, ele convidou 12 discípulos, tão humanos quanto nós, frágeis, portadores de deficiências como as nossas, porque se fôssemos instruídos por anjos, nada entenderíamos da doutrina do Cristo. Compreendendo os ensinamentos dos espíritos amigos, temos em Jesus Cristo
o espírito de elevação suprema, supremo orientador da evolução moral do planeta. Durante sua permanência na Terra, Jesus mostrou uma forma diferente de viver daquela conhecida como olho por olho, dente por dente. Escolheu o caminho do sacrifício e da abnegação para exemplificar o amor como base de todos os seus ensinamentos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele indica o caminho seguro do amor. Sugere que nos inspiremos em sua forma de amar, na maneira sublime com que amou a humanidade inteira. Jesus nos orienta a compreender as pessoas como elas são, despidos de egoísmo, preconceito ou exclusividade, pois nós também temos as mesmas necessidades, as mesmas imperfeições. Jesus ensina que diante de conflitos, rusgas, divergências de opinião, façamos o uso do perdão e da tolerância. No estágio evolutivo em que vivemos, muitas vezes é difícil nos relacionarmos com outras pessoas sem causar algum tipo de mágoa ou ressentimento. Jesus pede que estendamos as mãos àqueles que vivem em situação de penúria, que nos ajudemos. Não sabemos como será nosso dia amanhã. Ele ensina que devemos amar ao próximo como a nós mesmos, lembrando que somos irmãos e que assim os mais fortes amparem os mais fracos, os mais poderosos socorram os que têm menos voz, e os mais ricos não ignorem aqueles que vivem na pobreza. O que fizerdes a um destes meus irmãos mais pequeninos, é a mim que o fazeis. Está em Mateus, capítulo 25, versículos 34 e 36. Jesus propõe que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, ensinando as lições da humildade e da simplicidade, e ao mesmo tempo condenando o orgulho que nos faz pensar sermos melhores que os outros. Jesus diz que quem socorrer os pequeninos de toda a ordem, é a Ele mesmo que estamos a servir. Jesus amparou Maria de Madalena, a jovem que se prostituía. Conversa com Nicodemos, o orgulhoso doutor da lei, e hospedou-se na casa de Zaqueu, o cobrador de impostos, sem apresentar nenhuma censura ou repreensão, acolhendo-os com carinho e ternura, ensinando que todos somos iguais perante a Deus, cada um dentro do seu patamar na escala evolutiva. Diante da multidão faminta de esclarecimentos e alimentos, falou da boa nova, mas não deixou do dever de alimentá-la também. Levou a sua palavra, multiplicou pães e peixes, socorrendo ao mesmo tempo o espírito e o físico. Jesus foi crucificado injustamente, vítima da incompreensão e da ignorância humana. E ainda assim, rogou a Deus que perdoasse a humanidade, que nos perdoasse, pois não tínhamos noção do que estávamos fazendo. Seus ensinamentos brilham no mundo como um farol gigantesco, indicando o verdadeiro caminho para a paz e para a felicidade. Encarnamos, desencarnamos, muitas vezes, sendo sempre convidados ao amai, pois os vossos inimigos, amai uns aos outros, perdoai, e não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Embora o orgulho e o egoísmo nos impeçam de compreendê-lo. Mas, como se aprende pelo desenvolvimento intelectual e moral, através de repetidas experiências, a mensagem de Jesus continua ecoando por toda parte.
conclamando, invocando os homens a perceberem e a valorizarem as coisas espirituais. E hoje em dia, será que estamos preparados para seguir o caminho com Jesus? Prontos para dar testemunho de fé? Estamos amando ao próximo como a nós mesmos? Não é motivo de vergonha se falhamos. Somos todos devedores, saldando dívidas. E é através do esforço para corrigir os nossos erros que damos os primeiros passos rumo à nossa transformação íntima. Jesus recebeu de Deus a tarefa de ser nosso mestre, de guiar a humanidade na sua evolução. E ele continua apontando o caminho, dirigindo-nos até que nos aperfeiçoemos. Deixou-nos o seu evangelho de amor para ser seguido, rumo ao caminho da felicidade, pois ele mesmo disse: meu reino não é deste mundo. Lembrando que o verdadeiro sentido da palavra felicidade é a plenitude do Espírito. Tenhamos no coração o Mestre que nos ama e que demonstrou seu amor mesmo no momento do Calvário. Jesus é um espírito de tamanha transcendência espiritual que até hoje, 2005, seus ensinamentos e exemplos continuam sendo estudados, atraindo os homens que se esforçam buscando tê-lo por modelo e guia. Segundo o dicionário, modelo é tudo que serve de tipo para ser imitado, pessoa ou ato pela sua perfeição, são amontados como dignos de se imitarem, de servirem de exemplo. Os espíritos disseram a Kardec que Jesus era modelo para os homens. Esclarece, significando que ele pode ser imitado, servindo de exemplo. O Espiritismo esclarece por que e como podem os homens seguir os seus ensinamentos, quando nos apresenta Jesus como sendo um filho de Deus, criado como todos nós, espíritos imortais, simples e ignorantes, tendo feito a sua evolução em mundos materiais até atingir a esfera superior. O Espiritismo mostra que todos os espíritos, sem exceção, são criados da mesma maneira e cabe a cada um atingir o determinismo divino, a perfeição, como aconteceu com Jesus e muitos outros da esfera crística. Então, ele pode e deve ser nosso modelo, nosso exemplo, porque passou pelo processo que estamos passando. Como filho de Deus, como nós, venceu sua ignorância e desenvolveu o seu potencial divino através de existências, passando por todo o processo evolutivo, tendo alcançado, antes da Terra existir, o grau evolutivo que lhe permitiu ser o representante de Deus na Terra e nos corações dos homens. Jesus encarnou na Terra, exemplificando a humildade ao nascer numa manjedoura. Podia revelar seu poder espiritual, impondo-se às multidões, vencer os adversários de sua obra, fulminar os hipócritas, mas como mestre perfeito, exerceu apenas um poder, o poder do amor. Um poder que não se impõe, mas convida, que não violenta, mas converte e transforma os espíritos, acordando-os para a evolução. Um poder que não pune o mal, mas sacrifica-se pelo bem, tomando sobre si todas as dores e serviços, para todos arrastar pelo exemplo. Era humilde, sem fraqueza ou servilismo, enérgico com os hipócritas,
firme com os falsos sábios que conduziam os simples segundo os seus interesses. Jesus foi padrão de firmeza e dignidade. Sua serenidade diante dos algozes é também coragem e nobreza. Seu perdão e sua doçura são manifestações de sua infinita superioridade. Jesus é, portanto, nosso modelo de vida e de amor, que devemos seguir rumo à evolução que nos aguarda. Ele representa o caminho, a verdade e a vida para o nosso progresso. E ninguém de nós pode chegar a Deus, nosso Pai, senão por Ele. Muito obrigada pela atenção e que Deus nos ampare e Jesus nos proteja.